Bom, muito bem, gente. Vamos começar o nosso estudo, não é? Como a gente sempre faz, fazendo uma prece. Então, vamos nesse momento serenar as nossas mentes e os nossos corações. Vamos nos unir em pensamento, não é? Agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade de podermos estar reunidos em nome de Jesus para estudar, não é? E aprender um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos ensina, não é? E vamos orar e pedir por todos aqueles irmãos mais necessitados, doentes, pobres e miseráveis, os irmãos em zonas de guerra e de conflito, enfim, a todos aqueles que passam por momentos difíceis ao longo dessa encarnação. Vamos lembrar dos nossos irmãos lá de Divinolândia, não é? Tão ligados a todos nós, não é? E que a espiritualidade possa capturar o melhor das nossas energias e o melhor das nossas vibrações, não é? E levar a esses irmãos que tanto necessitam, não é? E assim, profundamente agradecidos que somos por mais essa oportunidade, nós entregamos àqueles irmãos que tanto necessitam a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nós, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações, livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Um minutinho. Oi, filho, pode entrar. Vou te mandar. Vou te mandar. Eu vou. Só um minutinho, gente. Tá? Preciso mandar o link para o meu filho, que o meu filho veio participar do estudo conosco. Olha que coisa boa. Pai Coruja, viu? Muito bem, gente. Muito bem. Então vamos lá. Como eu gosto de fazer, não é? Vamos começar relembrando, não é? E vamos lembrar, né? O que que a gente está olhando e o que que a gente está estudando para que a gente não esqueça, não é? O nosso livro de estudos principal é o livro O Espírito de Verdade, não é? Que é uma obra de Chico Xavier, não é? E que tem vários textos, não é? E a gente está no texto 2 que se chama Excessos e Você. É um texto de André Luiz, não é? E para a gente lembrar, a gente não pode esquecer lá do texto, né? André Luiz, ele discorre sobre as nossas relações, não é? Sobre os excessos que a gente tem, não é? Ao longo dessa encarnação, não é? E, fundamentalmente, quando André Luiz explica, fala no texto, é sobre caridade. Não é? Então ele fala de caridade material e ele fala daquela caridade onde a gente se coloca a serviço, não é daqueles que tanto precisam. Não é? Quando a gente pratica atividades, não é? Seja lá onde for, não é? Sempre atividades de auxílio. É sobre esse tema, sobre a caridade, que André Luiz está falando no texto Os Excessos de Você, não é? Então, para que a gente também não tenha referência, todos os textos do livro Espírito de Verdade, não é, eles apontam para capítulos diferentes do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Esse texto, ele aponta para o capítulo 13,
né, do Evangelho, e é um capítulo que fala sobre a caridade, não é? E a gente vem ao longo das semanas conversando sobre os diferentes aspectos da caridade de uma forma bastante profunda, não é? Porque o Evangelho trata realmente disso, de uma forma bastante profunda, mesmo porque, não é, a gente sabe, né, a gente aqui, né, no meio espírita, a gente diz, né, a gente gosta de dizer, né, fora da caridade não há salvação, não é? Então, a caridade que a gente está olhando é uma caridade, né, aquela caridade um pouco maior do que você simplesmente dar a esmola quando você passa num farol e dá uma moedinha, dá alguma coisa. Não é? A gente viu diferentes aspectos da caridade, diferentes fundamentos. Não é? A gente passou pela questão de a caridade sempre tem que ser desinteressada, ela sempre tem que ser feita do fundo do coração, sem que a gente espere nada em retribuição, não é? A caridade, na verdade, ela é um dos componentes fundamentais do que Jesus nos ensinou ao longo dos seus 3 anos de apostolado, não é? Jesus passou, né, ah, esses 3 anos praticando a caridade mais verdadeira possível, não é? Praticando a caridade por amor, não é? Recebeu a todos, auxiliou a todos e ajudou a todos. Não é? Se a gente não quiser falar de Jesus, a gente pode falar de outros, né? Outros irmãos, né, que passaram por aqui com algumas missões de caridade. Eu gosto muito do exemplo da Madre Teresa de Calcutá, né? Porque não é espírita, é da Igreja Católica, mas que viveu pelos pobres e pelos necessitados sem receber nada em troca, não é? Então esse é o contexto, né? A gente está agora indo para o finalzinho do capítulo 13, né? A gente já vem estudando esses conceitos de caridade, e o item que a gente vai ver hoje é o item 18, não é? Que fala sobre os órfãos, tá bem? Então, eu acho que assim, para a gente continuar a nossa metodologia de estudo, eu queria saber se tem alguém morrendo de vontade de ler o capítulo para nós de uma vez, e depois a gente volta e vai no detalhezinho conversando sobre as questões que estão nesse texto. Não é? Esse texto ele trata, né, dos órfãos, mas obviamente não é? São os conceitos, tem conceitos aqui que a gente acredita do nosso espírito, da nossa doutrina, não é? E claro, né? Os conceitos sobre caridade. Então, quem está morrendo de vontade de ler? Eu posso ler, Alexandre. Duas estão Olha querendo. só. Que legal. A Nilza, pode ler então. Tô super tranquilo. Não, viu, Cláudia? É que você lê bastante, mas eu leio então, tá bom? Obrigada, Nilza. Vamos lá. Tá me ouvindo bem, né? Perfeito. Então vamos lá. Os órfãos. Meus filhos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não se desgarre para o vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação, mas se pudesseis lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola
que queima a mão em que cai, pois, frequentemente, os vossos óbolos são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados? Se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando. Daí, dai delicadamente, juntai ao não estivesse, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos outros. Um espírito familiar. Paris, 1860. É um texto, né, bastante importante, porque aqui a gente trata de questões fundamentais, não é? Primeiro, não é, aqui no texto a gente trata a questão de por que, né? Por que será que existem órfãos, não é? E aqui o Espírito coloca, não é, que é para que, ou, né, nós outros possamos exercer o papel de pai, não é? E e praticar a caridade é muito interessante, né? A gente sabe que toda encarnação, não é? Ela é estruturada de uma forma para que nós tenhamos a oportunidade de aprender, não é? Porque a vida é uma escola, como a gente vem conversando, não é uma grande escola. É vivendo essas experiências e vivendo algumas dores é que a gente vai, não é, a gente vai desenvolvendo, não é, o nosso desenvolvimento moral, não é? A gente também sabe que, né, infelizmente, a gente, né, está num estágio de entendimento moral onde a gente é preciso para que a gente passe pela dor, não é? A gente aprende pela dor ou pelo amor. Né, infelizmente, é que nesse planeta, no estágio que a gente está de entendimento das coisas, a gente aprende muito mais pela dor, não é? Então, o primeiro conceito que a gente que trata aqui nesse capítulo é sobre essa questão da existência dos órfãos, não é? Provavelmente esses órfãos, eles precisassem vir como órfãos para poder passar por essa situação. Por outro lado, não é, nós que temos condições, né, temos a oportunidade de abraçar esses irmãos tão necessitados, não é, e cuidar desses irmãos tão necessitados. Não é? Então, é uma oportunidade tanto para aquele que recebe a ajuda, como para aquele que dá ajuda, não é? Para que a gente possa passar e aprender sobre caridade, praticar a caridade, é necessário que exista aquele que precisa da caridade, não é? Então, a gente entende, né, e a gente percebe que a estrutura é muito bem organizada dessas coisas, não é? E provavelmente não é esse órfão que passa por uma situação tão difícil, não é, como ele diz aqui, de abandono, não é, de frio, muitas vezes de fome, não é? Talvez precisasse passar por isso, não é? A gente não sabe, não é? Então a gente tem que acreditar e tem que ter fé, não é, de que as coisas foram estruturadas de uma forma lógica, não é, para que todos nós tenhamos essa oportunidade, não é? Esse é o primeiro ponto fundamental que a gente vê. O segundo ponto fundamental que nesse texto aqui aparece é a questão de que, olha, esse órfão que está aí, né, pode ter sido um espírito que foi caro a você em outras encarnações, né? Então, a gente tem que lembrar, né, nós somos espíritas, nós acreditamos, né, na imortalidade do espírito, né, que fomos criados simples e ignorantes, estamos em um processo de aprendizado e de evolução, não é assim? E que essas relações entre todos nós, não é,
muitas vezes são histórias de várias vidas passadas pelas quais a gente tem que passar e pelas quais a gente não é precisa viver, não é? Então, chama atenção aqui no texto, pelo menos me chamou a atenção no texto, essa questão. Olha, essa criança abandonada que você pode vir a adotar ou pode vir a cuidar, não é? Esse órfão, pode ter sido um irmão seu, né? Porque na verdade todos somos irmãos, né? A gente está numa situação de pai e filho, não é marido e mulher, mas na verdade todos somos irmãos, porque todos somos filhos de Deus, não é? Então a gente não sabe, não é? Então a gente pode estar, não é, trazendo para perto de nós, praticando o bem, praticando a caridade com um espírito que foi muito caro, a quem a gente tem uma ligação muito grande, pelo qual a gente tem um carinho e um amor muito, muito grande. E o terceiro ponto fundamental desse texto é a questão de você fazer a caridade, não é? De com amor, né? Eu gosto de dizer a caridade com Jesus, não é? Aqui fala muito bem, não é? Aquele que quando você não dá aquela esmola, né? E que aquele que recebe se sente mal por ter recebido isso e que provavelmente se ele não estivesse na situação que ele está de miséria ou de doença no próprio lar, ele nem aceitaria ser irmão. Ele está ali porque ele realmente precisa, não é? Então, nos alerta aqui, né? E tem uma parte muito bonita, né? Que ele diz, para que a gente pratique a caridade, para que a gente faça também, né? Pratique, né? Esse ato de ajuda com uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo, não é? Para que a gente faça, não é? O bem verdadeiro, não é? Verdadeiro. Aquele que vem de dentro de nós. Não é sem esperar nenhuma retribuição, sem esperar nada disso. Né? Para que a gente faça as coisas com amor, não é? Então, para mim, esses são os três pontos fundamentais do texto. E eu queria abrir aqui para, se alguém tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, quiser falar um pouquinho sobre isso, mesmo porque eu acho que não tem necessidade da gente entrar no detalhe, a gente pode até seguir, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Esse texto é muito claro, né? Alguém? Alexandre, Oi, Antônio. ver algo assim, trazendo um pouquinho para os tempos nossos, né? Hoje tem acontecido muito de órfãos funcionais. O que é isso? Hoje, pai e mãe, né, muitas vezes tem a necessidade de trabalhar fora e essa correria toda, e os filhos, às vezes, têm ficado em segundo plano, sem um contato, sem aquele contato carinhoso, sem uma convivência mais próxima, aquela de sentar com o almoço, saber como foi o dia da criança, dar alguns conselhos, saber as dificuldades que elas estão enfrentando, né? Então, hoje tem acontecido muito isso, eu estava pensando nisso agora, sai um pouquinho desse contexto que nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu estava lembrando disso. Isso muitas vezes é um alerta, né? Porque muitas vezes as crianças entram numa fase de adolescência, entram, né, nesse período, e muitas vezes sem ter essa estrutura familiar de apoio, né? É por isso que a gente tem assistido muito crianças, jovens, desistindo da vida, né? Não estava, me veio essa questão do órfão funcional aqui, sem entrar mais em detalhes com relação a isso, mas estava lembrando disso agora. É, bom, Antônio, é verdade, né? O papel da família é fundamental, sempre, né? Quando a gente fala, né, das crianças, e a gente, assim, acho que aqui no texto, a gente, pai e mãe não é só uma questão biológica, a gente sabe disso, né? Pai e mãe é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que se preocupa, não é aquele que se dedica, não é? Ah,
Então, são questões importantes, e é verdade, não é? A gente vê hoje, né, nessa loucura da sociedade que a gente tem, pais e mães ausentes, não é? E as crianças são muitas vezes cuidadas e tratadas, não é, por pessoas que são contratadas para fazer isso, né? Empregadas, babás, assistentes, não é? E essas pessoas às vezes são fundamentais, não é? Na educação desses pequenos, não é? Na ajuda, no carinho com que tratam essas crianças, não é? Sim, é uma questão importante, não é? Ah, mas a questão, para mim, fundamental do texto aqui não é que o Espírito nos abra os olhos, não é? Esse espírito familiar nos abre os olhos para a questão dos órfãos, né? A questão da necessidade, não é? Que alguns dos nossos irmãos têm, né? De ter uma família, não é? Abençoados aqueles que têm, não é? Que tem uma família estruturada, que tem uma família, não é? E às vezes a gente não se dá conta, porque a gente vive às vezes no meio assim que a gente não passa por essas experiências, né? E por essas dores, não é? Então, mas é isso. Mais alguém, gente? Fazer algum comentário? Eu posso falar um pouquinho, Deve, Alexandre? Nilza, deve. Não, indo por esse caminho que o Antônio falou, eu achei Uhum, interessante mesmo que a gente está falando dos órfãos, né? Aqueles abandonados e que a gente pode fazer a caridade. E realmente, o que a gente vê hoje, os órfãos, a gente lembra os órfãos nas ruas, no, nas creches, né? Nos uhum, lugares onde realmente eles não conviveram nem com o pai nem com a mãe. Mas hoje a gente vê que os pais estão se separando e fica aquela história, né, de guarda compartilhada. E essa guarda compartilhada, a criança às vezes tem um lar, dois lares, três lares, e ele não sabe nem qual que é o lar dele. É incrível isso. A gente vê não só numa família, a gente está vendo muito em várias famílias isso. A criança, ela fica um dia com a mãe, 15 dias com o pai, ou depois pode ficar com uma avó, e depois com uma outra avó, que às vezes nem avó. E aí, o que acontece? A criança vive uma aventura, né? E, e ele acaba sendo órfão, porque sempre está sozinho, ele não sabe quem é realmente aquele que está cuidando dele. Eu acho assim, hoje, a principal coisa que acontece e que está ficando essa geração, essa adolescência um pouco solta, né? Essas crianças que vêm vindo assim, sem muita responsabilidade, porque às vezes o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e, e fica aquela questão, não tem responsabilidade, né, de guardar uma roupa, ter uma roupa que, de repente, tantas casas que tem uma criança de um lar assim, que acaba não sabendo onde está uma roupa e não tem roupa, porque está um dia na casa do pai, a roupa ficou lá, ficou na casa da mãe, ficou na casa da avó, o sapato, o chinelo, a criança está sempre largada. Eu vejo muito isso. Então, é um tipo de órfão hoje que a gente vê e precisa ajudar também, mas é difícil, porque às vezes você quer conversar com um desses, eles estão acostumados a ficar sozinhos, não quer muito papo, ainda mais agora com o celular. é, Mas eu estou falando uma coisa assim, desabafo, né? é, Coisas que a gente vê muito hoje, né? Mas a gente sabe que o mundo vai mudando e vai acontecendo, né? As coisas. Mas é isso. Nilza, a gente, né, é muito interessante, porque é verdade, né? A gente sabe que é verdade, a gente vê isso, não é? Com certa frequência, não é? O que eu acho que de certa forma a gente tem que pensar é que se a gente tiver a oportunidade de cruzar, não é, com, com um irmão que está passando por essa situação, que a gente se coloque à disposição, não é?
e para poder ajudar, né? A gente se colocar à disposição para poder ajudar com amor, não é? Com amor, com carinho, com atenção, com orientação, não é? Isso é caridade, não é? A caridade é a gente ajudar aquele que tanto precisa dentro das nossas possibilidades, não é? Ou com alguma coisa material, né? Eu gosto de dizer, né? Porque a fome, né, já dizia Betinho, não é? E a fome tem pressa, quem tem fome tem pressa, né? Então, desde um prato de comida até um sorriso, uma conversa e uma orientação. Mas é verdade, Nilza, a gente tem esses casos, sim, são muitos. Mas a gente também tem o caso dos órfãos de verdade, não é? Essas crianças todas aí, nessas zonas de conflito, não é? Que estão perdendo os pais, os familiares, imagina só, não é? Muito bem. Cláudia, você levantou a mão, fica à vontade. Oi, então, 2 pontos. Eu pensei no primeiro ponto o seguinte, eu fiquei pensando assim, quando a gente está no mundo, um deles, né? Quando a gente está no mundo espiritual, será que nós somos órfãos lá? É uma pergunta, porque tem que ter um pai e uma mãe no planeta Terra aqui ou em outro planeta, não sei, para receber a gente. Outro ponto que eu lembrei aqui de um amigo querido, que ele já partiu, que quando falava em órfão, eu nunca vi essa situação, graças a Deus, né? Vamos dizer assim, que é triste o que eu vou falar. Mas ele ponderava isso, porque talvez ele conhecesse alguma história. É o seguinte: a pessoa que adota uma criança e depois coloca essa criança, porque está aqui, ó, não há essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente os vossos óvulos são bem amargos. Então, eu lembrei dessa história. A pessoa adota uma criança, o Alexandre, e depois coloca essa criança para fazer as tarefas mais difíceis dentro do lar, tá? Vamos dizer assim, ela não é tratada como filho, ela é tratada como escravo. Eu vou dar uma sintetizada para mim não estender muito o assunto. Então, são esses 2 pontos que veio na minha mente aqui, né? Que Tá bom, eu entendi. ponderei, tá? Tá, vou te dar a minha visão, tá, sobre os dois. Primeiro ponto, não é? Poxa vida, será que somos órfãos? Bom, órfão ninguém é, não é? Porque Deus é o nosso Pai. Ele é aquele que nos criou, não é? Fundamentalmente, somos todos filhos de Deus, não é? A nossa necessidade, quando a gente, né, desencarna, quando a gente morre, é de encontrar, não é? Porque nos ajuda muito, a gente sabe disso, aqueles que são caros a nós, né? Você citou, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, não é? Ou alguém que é muito caro. Mas, fundamentalmente, aquela que foi sua mãe em outras encarnações, ela é sua irmã, não é? Porque somos filhos de Deus, não é? Todos fomos criados por Deus, né? Essa relação de pai, de mãe, essas coisas, Cláudia, na verdade, são relações de afeto e de carinho, não é que a gente desenvolve porque viemos nessas condições em diferentes encarnações. É mesmo porque hoje eu sou pai dos meus filhos, eu posso ter sido filho dos meus filhos em outras vidas, não é? Então, então o que a gente, na verdade, não é? Quando a gente desencarna, que a gente acaba tendo essa referência porque os grandes laços de carinho a gente cria, né? Com os nossos pais, não é? Com aqueles que estão no nosso núcleo familiar. Não é? Então, a minha visão é: órfãos não somos, porque Deus é pai de todos nós. O que acontece quando a gente desencarna,
não é? É que esses espíritos com os quais a gente desenvolveu essas relações de amor realmente verdadeiro vêm nos ajudar. E normalmente é aquele que foi a nossa mãe, que foi nosso pai, que foi nosso avô, nossa avó, uma pessoa tão querida, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte. Bom, quando a gente fala nessa questão sobre a adoção, não é, de uma criança, para que você explore essa criança, seja de um ponto de vista de trabalhos forçados, seja lá o que for, bom, é um outro tema, porque aí a gente não está falando de caridade, tá? Essa é a minha visão. A gente não está falando de caridade, não é? A caridade é desinteressada. Então, a caridade aqui, não é? Quando a gente fala dos órfãos, é quando a gente, né, quando existe uma adoção e ela é feita com amor e com carinho, e esse ser que está sendo adotado, ele vai ser tratado como um filho, não é? Como um filho no nosso entendimento do que é um filho, né? Porque também não vale, né, você ser pai biológico e colocar os seus filhos para fazer trabalho forçado, fazer seja lá o que for, né? Isso aqui é uma outra questão, não é? Porque eu acho que essa é uma questão grave, inclusive, tá? Porque o que você está fazendo não é se aproveitando, né? Esse ser que, por exemplo, adota uma criança, né? Esse homem, mulher que adota uma criança e coloca a criança para fazer qualquer tipo de trabalho forçado, a criança não vai para a escola, não educa, não faz nada o que quer, na verdade, não é um empregado, né? É mais do que, né, a pessoa não está fazendo bem, né? Ela não é, é interesse, há interesse nisso e há um interesse pessoal e egoístico, não é? Então, assim, é um tema completamente fora daquilo que a gente está falando aqui de caridade. É uma questão grave, não é? E isso vão haver consequências sobre isso, porque são erros cometidos por aquele que o está praticando, não é? Ah, e, e a gente já sabe, né? Ah, os erros que a gente comete, uma hora a gente vai ter que reparar, não é? E mostra claramente, né, um desvio moral, não é? Um desvio moral. Quando a gente fala de evolução moral, de aprendizado moral, a gente fala de aprender a amar, né? Esse amor que Jesus veio aqui e ensinou e que ninguém consegue entender, né? Como assim gostar de um desconhecido, de um ladrão, né? Gostar. é, pois é, é isso, não é? É, então, para mim é uma falta grave, Cláudia. Eu acho que é uma situação difícil. A gente sabe que acontece, não é? E a gente tem que orar para que isso não aconteça mais. Não sei se eu te ajudei. Se alguém quiser complementar também o que eu coloquei, por favor, gente, fiquem à vontade. É sempre bom quando a gente vai conversando. Não? Ninguém? Gente, se ninguém tiver nenhum comentário mais, vamos seguir para o próximo item, para o item 19. Pode ser? Muito bem. Pode Nilza, você lê para a gente? ler. Está me ouvindo bem, né? Perfeito. Benefícios pagos com ingratidão. Item 19. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus.
É que no meu aqui está sumido, não estou conseguindo ler. Está tampando aqui o meu. Peraí. Também são orgulhosos. Também. Peraí. É porque eu estava lendo um livro, mas eu estou lendo agora na telinha, mas às vezes eu perco. Peraí, o beneficiado. É onde que eu parei aqui, hein? Também são orgulhosos porque se comprazem na humildade do beneficiado. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivessem já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vede sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que sem disso suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres um dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até ele. Guia Protetor, Sens, 1862. Obrigado, Nilza. Bom, gente, muito interessante, não é? Então, o tema aqui que a gente trata é o seguinte, bom, né, para a gente dar uma traduzida aqui e no conceito, né, para a gente entender é o seguinte, vou lá eu, não é? Vou fazer alguma coisa em prol do próximo, né? Vou ajudar, vou fazer alguma coisa, não é? E o que a gente tem, por exemplo, ingratidão. Então, por exemplo, você vê, né, as pessoas pedindo, por exemplo, um prato de comida na rua, você vai lá, não é? Dá o prato de comida, quando você dá as costas, o cara pega e joga fora, por exemplo. Não é? A pessoa pega e joga fora a comida que você deu para ela, não é?
né, praticou com ingratidão. Você, não é, se coloca à disposição para ajudar alguém que está precisando, para conversar, e o que você recebe, por exemplo, é agressividade, né, falta de educação, essas coisas, não é? Aí o que que acontece, né? A pergunta aqui é o seguinte, bom, muito bem. E se eu, então, pô, a gente pode pensar assim, poxa vida, não vou mais ajudar, né? Vou ajudar para quê, né? Vou ajudar para quê? Olha, estou recebendo, não é? De certa forma, uma certa agressão, não é? Quando eu estou tentando praticar o bem, quando eu estou tentando ajudar. Não vou mais fazer isso, não quero mais nem ver, não é? Bom, no momento em que isso acontece, o que o Espírito nos explica aqui é o seguinte: então eu estou fazendo, praticando a caridade com interesse. Porque eu preciso que venha para mim e diga assim: ah, muito obrigado, não é? Ah, você é um amor, né? Olha, né, eu preciso ter o reconhecimento desse meu ato. Bom, a gente já estudou ao longo de todo o capítulo, não é? Aí não vale, não é? Aí não vale. Né? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Jesus. O que que ele recebeu? Né? Ele foi crucificado, não é verdade? Foi isso que aconteceu. E quais foram as palavras de Jesus, não é, na cruz, né? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem, não é? Então, o que a gente precisa efetivamente entender, e o que aqui não é fundamentalmente esse item trata, essa questão da gente praticar a caridade sem ter nenhuma expectativa, não é, sobre uma retribuição sobre esse ato, não é? Praticar a caridade com amor, ajudar, porque a gente sabe que precisa. E aqui, não é? O espírito guia protetor, ele ainda discorre nos dizendo o seguinte: olha, vocês não entendem e não têm a visão de todas as interrelações e relações que existem entre vocês e todos aqueles que estão ao seu redor. Porque se a gente soubesse, né, a gente entenderia isso melhor. Não é porque, poxa, o exemplo que ele dá aqui é o seguinte: olha, eu vou lá, não é? Ajudo, o irmão recebo, né, em troca, ingratidão, não é? Seja lá o que for, né? Mas essa relação, né, um pouco desestruturada, né, entre você praticar o bem e não receber, não é nem um sorriso, nem um obrigado, alguma coisa assim. O que acontece, não é? Esse espírito ingrato desencarna e na próxima reencarnação ele pode vir encarnado, não é? Porque ele se deu conta do erro que ele cometeu, querendo reparar esse seu erro, não é? Ele vem numa encarnação para te dar suporte, para te ajudar ao longo da sua próxima encarnação, não é? Ah, independente desse exemplo, porque eu acho que a gente não deve pensar sempre, né, que, ah, puxa vida, ele foi ingrato comigo, mas na próxima ele vai me ajudar. É, o que a gente tem que entender fundamentalmente, o que a gente precisa aprender, e o que para mim é fundamental nesse texto, né, nesse item 19, é a questão da gente aprender que a gente tem que praticar o amor e ajudar ao próximo, porque a gente simplesmente sabe que é assim que tem que ser, que é assim que é necessário, não é? A gente já teve exemplos daqueles que praticam o bem, não é? Daqueles que fazem de uma forma desinteressada, que praticam a caridade verdadeira. Não é? Para nós espíritas, não é, que estamos trabalhando, não é, a nossa evolução, como a gente gosta de dizer, a nossa evolução moral, não é? E a gente está colocando os nossos melhores esforços, lembra lá, né? Da definição do bom espírita, não é? Bom espírita não é aquele que é perfeito, o bom espírita é aquele que coloca todos os seus esforços no seu desenvolvimento e na sua melhoria moral, não é? Que a gente entenda, não é? Que a gente
comece a entender e a sentir essas dores daqueles que tanto precisam. Eu gosto muito de dizer e de brincar que aqui nós somos um grupo não é, de pessoas, não é? Que a gente está no conforto do nosso lar, com o nosso link de internet, fazendo uma reunião virtual, todo mundo tem os seus devices, não é? Temos celular, computador, não é? E como é que faz aquele que está aqui do lado, que está hoje, por exemplo, dormindo na rua e que não jantou? Né? Como é que faz aqueles nossos, né, aquela criança órfã que agora está sozinha num orfanato? Não é? Ou aquele idoso que está abandonado, não é? Num asilo. Hum? Não é? Como é que fazem? Aqui a gente tem uma casa que a gente ajuda aqui em São Paulo que chama Jardim das Borboletas. São de crianças que têm uma doença congênita, não é? Que, que tem até né, uma expectativa de vida pequena, tudo isso bom. E tem alguns trabalhadores do cantinho também que estão envolvidos, tudo. E é muito interessante, porque e eles lá? Hum? Então, o que nós precisamos entender é que, obviamente, todos nós, né, nós temos os nossos limites, não é de tempo, porque nós temos as nossas obrigações, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar das nossas famílias, não é? Nós precisamos, né, fazer as nossas coisas, nos educar, estudar, não é? Mas a gente não pode mais ser indiferente ao que acontece ao nosso redor. Não é? A gente tem que empregar os nossos melhores esforços para começar a entender as dificuldades e as necessidades desses bilhões, como a gente estava falando, de seres que são nossos irmãos e que precisam, não é, de ajuda. E que precisam de ajuda. E é isso que trata o texto aqui, independente, não é, daquilo que a gente vai, se vai haver alguma reciprocidade, se vai haver, não é, gratidão, né? Não é por isso que a gente faz as coisas. Não é, é isso que para mim, não é, é assim que eu entendo. É quando você faz por amor, por tentar entender a dor do outro, porque a gente não entende a dor do outro. Né? A gente não entende. Eu não entendo o que é passar fome. Eu nunca passei fome. Né? Eu não entendo o que é passar frio. Eu nunca morei na rua. Né? Eu não entendo o que é estar numa zona de guerra. Eu nunca estive numa zona de guerra. Né? Mas eu posso tentar entender o sofrimento. E eu posso tentar, de alguma forma, dentro das minhas possibilidades, ajudar. E quando eu fizer isso, não é? Que eu faça isso de coração, não é? Sem esperar nada em troca. Eu faço porque eu sei que eles precisam. Não é? Então era isso que eu queria falar sobre esse item. Queria saber se alguém quer me ajudar e complementar. É um item importante. Oi, André, fica à vontade. Uma dúvida, por exemplo, se tem algum morador de rua e ele te pede uma esmola na rua, e ao invés de dar dinheiro físico para ele, você escolhe comprar alguma comida para ele, por exemplo, entrar no posto de gasolina e comprar um lanche para ele, porque você tem uma dúvida que o dinheiro ele pode acabar sendo destinado para algo, para drogas, para bebida e para essas coisas. Como que lida com isso e ainda por cima com a ingratidão, porque já teve episódios, eu acredito que não só comigo, como com outras pessoas aqui, que a pessoa ela recusa a sua ajuda. A partir do momento que você fala que você quer ajudar, só que da forma que você se sente confortável ajudando. Como que a gente pode enxergar isso? Então, eu vou te dar dois exemplos
do que eu já vivi, já passei, não é? Quando a gente estava na pandemia, o pessoal conhece já essa minha história. Acho que você também deve conhecer, viu? Eu tava, eu fui até o 9 de julho aqui no hospital e tinha um rapaz, né, um morador de rua. E eu tava tomando uma Coca-Cola, comprar Coca-Cola num bar, eu tava passando, ele olhou para mim e falou assim: "Puxa vida, você me dá a sua Coca-Cola que, puxa, eu nem tomei café da manhã hoje, eram 11h30 da manhã." Aí eu falei assim para ele: "Não, pera, vou fazer melhor. Você quer almoçar?" Ele falou: "Eu quero." Eu falei: "Então eu vou ali no restaurante da frente, eu vou comprar para você um marmitex, tudo e vou trazer aqui para você, tudo bem?" Ele falou assim: "Bacana." Eu fui, atravessei a rua, comprei o marmitex para ele, voltei daí, a gente estava na pandemia, ele estava sem máscara, sem nada, ele me deu um abraço e eu abracei ele. Olha, se não peguei Covid ali, nunca mais eu ia pegar, não é? E foi uma experiência sensacional para mim. E eu tive uma outra experiência, eu estava andando na Oscar Freire aqui em São Paulo, e veio uma senhora, ela veio me pedir dinheiro, porque ela estava com fome, o filho dela estava ali, ela estava, inclusive, bem vestida, tudo isso, e, e ela estava pedindo dinheiro para poder almoçar, né? E eu olhei para ela e disse assim: "Olha, vamos fazer o seguinte, não estou vendo seu filho por aqui, chama o seu filho, pode escolher o restaurante que você quiser. A gente entra no restaurante, vocês pedem o que você quiser e eu pago a conta." Né? Aí ela olhou para mim e falou assim: "Não, isso eu não quero, eu queria dinheiro." Eu falei assim: "Olha, senhora, me desculpa, mas dinheiro eu não tenho." Ela falou: "Então me faz um Pix." Né? Eu olhei para ela né, e disse: "Olha, senhora, me desculpa, se a senhora quiser chamar o seu filho para almoçar, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês a terem essa refeição. Mas eu não posso fazer um Pix." Não é? Então, o que eu acredito e que a forma com que eu vejo é que no momento em que acontecem essas coisas, né, a gente tem que, de certa forma, se ligar àqueles irmãos que nos acompanham, que nos ajudam, para que a gente tenha a luz de poder ajudar. Eu lembro que eu até comentei em outros estudos sobre esse meu caso com essa senhora, porque eu fiquei um pouco abalado, sabe? Falei assim: "Puxa vida, não é?" Me saí de lá um pouco me sentindo que eu não tinha ajudado, não é? Agora, a gente também vive num mundo, não é, em que, infelizmente, um tenta enganar o outro, tem essas coisas. Então a gente precisa ficar sempre muito alerta e sempre tomar muito cuidado, não é? Então, eu acho que assim, o que a gente tem que fazer é sempre fazer as coisas de coração e com amor, né? Não esperar nenhuma retribuição, não é? Se o seu coração disser: "Olha, dinheiro eu não posso te dar, mas eu posso te comprar uma refeição", que você siga o seu coração e a sua intuição te, te falarem. Porque, certo ou errado, não é? Se você também, se seu coração falar assim: "Não, eu vou dar o dinheiro", não é? Você fez o que você podia fazer para ajudar. Não é? Se aquele, né, espírito resolver pegar o seu dinheiro, vai comprar droga, vai comprar bebida, bom, aí é a escolha de cada um, né? O bendito livre-arbítrio, como que a gente chama, né? Então, assim, se ele vem, te pede para fazer uma refeição, não é? Você acaba dando dinheiro, ele vai lá para comprar droga, bebida, né? Olha, você fez a sua parte, fez com carinho, fez com amor, fez querendo ajudar, né? Agora, a escolha é dele também, né? Se ele pode fazer ou não, né? Eu podia ter dado, por exemplo, a refeição que eu te falei para o rapaz que eu estava contando aqui na frente do hospital, ali do 9 de julho, eu podia ter virado as costas e ele ter jogado tudo fora. Não, ele aceitou com carinho, me deu até um abraço, né? Então é fazer o que o coração da gente manda e fazer com carinho, fazer com amor, sem esperar nada em troca. Tá, não sei se eu respondi assim, respondi. Gente, se alguém quiser me ajudar a esclarecer esse ponto do André, a gente tem 30 segundos. Acho que a gente vai terminar por hoje. A gente pode retomar, tá? A gente está terminando. Provavelmente na semana que vem a gente termine esse capítulo do Evangelho, a gente vai começar outro
tópico do livro Espírito de Verdade, mas a gente pode retomar e voltar um pouquinho nessa questão, tá bem? Mas vamos respeitar o horário, porque já viu, né? Senão a espiritualidade fica brava com a gente. Então vamos, nesse momento, mais uma vez, serenar nossas mentes e os nossos corações. Agradecer a espiritualidade pela oportunidade que tivemos dessa hora de estudo, de conversa, de bate-papo, não é? Tratando de um tema tão importante, não é? Que é a caridade, que é fazer o bem, que é praticar o amor. Então, nesse, né, pensamento, com essas vibrações, vamos orar, não é? Pedir por todos esses irmãos que tanto necessitam, que a espiritualidade possa carregar as melhores das nossas energias e distribuir a todos esses irmãos tão necessitados. Então vamos terminar o nosso estudo com uma prece, que é a prece que inicia o próximo estudo, não é? E que o Eduardo, na próxima hora, seja abençoado e iluminado, tratando de tema tão importante, que é a mediunidade. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Graças a Deus. Eu vou parar a gravação aqui e começar mais uma vez. Dudu está com você.